Olá! Nós estamos aqui para mais uma Mulher Integral e o nosso tema de hoje é casamento. Nós vamos começar uma série agora falando sobre casamento, principalmente sobre os desafios de manter-se casada. E algumas pessoas entraram em contato com a gente através das mensagens inbox, pedindo para a gente estar abordando esse assunto, que é um assunto muito delicado, muito importante, porque é a base da família, é a base da sociedade, é a base de todas as coisas dentro da igreja, a família, o casamento, né? E nós vemos o quanto o casamento na nossa geração está sendo bombardeado. Há um tempo atrás, quando se falava em divórcio, era uma coisa muito distante da igreja, era uma coisa muito distante da liderança da igreja. Eu sempre, quando eu vou ministrar para mulheres, eu falo que o divórcio, há um tempo atrás, ele ficava da porta para fora da igreja. E hoje, infelizmente, o divórcio está da porta para dentro e até em cima dos nossos altares. Esse tema é um tema muito sério, é um tema muito atual. É um tema que nós não vamos estar falando sobre ele em apenas um vídeo. Nós vamos fazer uma série falando sobre casamento, sobre divórcio, sobre esse desafio de você permanecer casada. Hoje nós vemos muitas pessoas se casando, muitas pessoas se dando em casamento, mas elas fazem muito esforço para estarem juntas antes do casamento acontecer. Mas depois que esse casamento acontece, nós não temos visto esse esforço todo para permanecer casado, para continuar casado. E estar casado realmente não é uma coisa simples. Não é algo simples. O casamento não é algo simples, porque nós estamos falando de duas pessoas que são completamente diferentes. Nós estamos falando de duas pessoas que foram educadas de formas diferentes. Nós estamos falando de duas pessoas com culturas diferentes, que vieram de famílias diferentes. E quando você junta essas duas pessoas, né, não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil, né, de se lidar. E nós, como cristãos, nós precisamos ficar atentos, muito atentos a esse tema casamento. Infelizmente, essas crises têm levado ao divórcio. Crise, ela é normal. Passar por uma crise, isso é normal, porque nós somos seres humanos e você está lidando com duas pessoas diferentes. Agora, deixar com que essa crise gere o divórcio, gere a separação do casal, aí nós temos um problema. E nós precisamos começar a estar atentos a algumas coisas que antecedem essa separação. Como eu falei, a crise, ela vem mesmo. Momentos difíceis, eles vão vir mesmo. Agora, como nós vamos lidar com esses momentos difíceis, o que nós vamos fazer com essa crise é que vai determinar o futuro desse casamento. E à luz da palavra, nós podemos ver claramente que a palavra ela é contra o divórcio. Nós não estamos aqui para agradar pessoas, nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Todos os temas que nós formos tratar aqui vai ser à luz da palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é contra o divórcio. Mesmo quando existe a traição de uma das partes, nós precisamos buscar essa reconciliação, nós precisamos buscar esse perdão, porque a palavra ela é completamente contra o divórcio. Nós precisamos fazer algumas coisas para que esse casamento não se desfaça, para que essa família não se desfaça. E hoje nós estamos vendo ali uma luta, né? Não só do diabo, mas da sociedade, uma briga ideológica contra o casamento, contra a família, contra tantas coisas que foram estabelecidas por Deus. E nessa série sobre casamentos, nós vamos estar falando de coisas dos nossos aconselhamentos, de coisas que a gente vê no nosso dia a dia, de pessoas que vêm conversando com a gente. Eu não vou buscar teorias em livros,
Eu não vou fazer nada disso. Nós vamos debater tudo de acordo com aquilo que a gente tem vivido no nosso dia a dia, de acordo com aquilo que as pessoas têm trazido pra gente nos nossos aconselhamentos. Nós temos aconselhado algumas pessoas, a gente tem acompanhado alguns casais, como eu disse para vocês, infelizmente, casais que estão no processo de divórcio hoje e pessoas que já se divorciaram. O que nós temos ouvido dessas pessoas? O que é comum nessas pessoas que a gente tem ouvido? De coisas que a gente escuta de todas elas a mesma coisa e que faz toda a diferença no antes do divórcio, antes da separação. Se nós prestarmos atenção nas nossas atitudes, se nós estivermos dispostos a mudar, o que nós podemos mudar para que não ocorra o divórcio, para que esse casal permaneça junto. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, nós vamos estar falando, cada vídeo a gente vai estar falando sobre uma coisa. E eu quero começar o primeiro vídeo falando sobre a comunicação. Gente, eu sempre falo que a comunicação, ela é o azeite de todo casamento. Nós estamos falando sobre duas pessoas diferentes uma da outra. E nós precisamos muito orar em relação à nossa comunicação. O que a sua esposa está comunicando para você? O que o seu cônjuge está comunicando para você? Nós precisamos aprender qual que é a linguagem do nosso cônjuge, que muitas vezes não é a mesma nossa linguagem. E a gente tem visto muitos casamentos se diluindo por causa da falta de comunicação, ou da má comunicação, ou da má interpretação. Infelizmente, às vezes um fala uma coisa, o outro interpreta de outra forma. Então nós precisamos ter mais paciência com o nosso cônjuge. Nós precisamos buscar entender aquilo que ele quer comunicar para nós. Por exemplo, algumas mulheres que eu aconselhei, né, nesses últimos dias, que estão em processo de divórcio. Essas mulheres choraram para mim e elas falaram as mesmas palavras, as mesmas coisas. Gisele, eu falei pro meu marido que eu estava me sentindo sozinha. Eu venho falando para ele, eu venho dando sinais para ele, eu venho chorando, eu venho falando que ele estava distante, que eu estava me sentindo sozinha, que eu estava sentindo muito triste, que a minha alma estava abatida, que eu estava entrando numa depressão. E ele não me escutou, ele pensou que fosse uma coisa da minha cabeça, ele pensou que fosse exagero meu, porque às vezes a mulher, né, nessas questões de emoção, ela é mais exagerada mesmo que o homem. A mulher, ela sente mais que o homem, ou às vezes ela demonstra mais, né, o que ela sente do que o homem. E essas mulheres falaram isso pra mim. E até um casal mesmo que já se divorciou, depois a gente foi falar com um dos cônjuges e a pessoa falou pra gente, falou, olha, a minha esposa, ela realmente estava dando sinais pra mim e eu não prestei atenção, eu não dei ouvidos àquilo que ela estava falando pra mim. E vice-versa, tanto o homem quanto a mulher também. Às vezes o homem está falando também, olha, você está falhando nisso, você está falhando naquilo, eu estou sentindo isso, eu quero que você esteja mais próxima, você não é muito carinhosa. Quantas coisas nós estamos ouvindo dos nossos maridos, dos nossos cônjuges, e está entrando no ouvido e saindo no outro? Quantas coisas você está deixando para depois? Depois eu conserto isso. Depois eu conserto aquilo. Amanhã eu vou ser mais carinhosa. Amanhã eu vou dar mais atenção para o meu cônjuge. Não. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos andar na frente dos nossos inimigos. Nós precisamos zelar mais pelo nosso casamento. Qual o preço nós estamos dispostos a pagar para continuarmos casadas? Para continuarmos ali com a nossa família? Qual o preço nós estamos pagando, nós estamos dispostas a pagar para que o amor não acabe? Para que as coisas não se acabem da noite para o dia? Será que nós estamos nos importando com a fala do nosso cônjuge? O que o nosso cônjuge tem comunicado para nós e nós não estamos dando ouvido? O que o seu cônjuge está tentando falar para você e você não está dando ouvidos? Pare então neste momento para refletir se você está fazendo tudo o que você precisa fazer para que esse casamento dê certo. A fala da sua esposa, aquilo que a sua esposa tem comunicado para você é muito importante. Aquilo que o seu marido tem comunicado para você é muito importante. A comunicação é o azeite do casamento.
Então vamos parar tudo e vamos prestar atenção se nós estamos dando a devida atenção e a devida importância àquilo que o nosso cônjuge está falando pra gente, está se comunicando com a gente. Será que você não tem uma esposa triste dentro da sua casa e você não tem percebido? Será que você não tem um marido insatisfeito dentro da sua casa e você não tem percebido? Preste atenção na comunicação do seu cônjuge. O que o seu cônjuge está comunicando para você? O que o seu cônjuge está tentando falar para você que muitas vezes você não está dando ouvidos? E isso pode ser um pontinho aqui, de a falta de amor, ou de uma futura separação, ou de um futuro desentendimento tão grande que o casal não consegue voltar e refazer muita coisa. Então, nesse primeiro vídeo sobre casamento, sobre os desafios de permanecer casada, eu quero deixar isso no coração de vocês. A comunicação é o azeite de toda relação, de todo relacionamento. A comunicação, ela precisa ser limpa, ela precisa ser objetiva, ela precisa ser valorizada. O que o seu cônjuge está tentando comunicar com você nesses dias e que você precisa dar mais atenção. Você precisa levar mais em consideração, valorizar mais aquilo que a sua esposa ou que o seu esposo tem tentado comunicar para você. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, a sua casa e o seu casamento em nome de Jesus.